Seu direito. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Dando início à nossa participação na live, hoje nós vamos atualizar a situação do pagamento do processo da VIC Banco do Brasil. Já conseguimos o levantamento da maioria das contas, não temos a conta de todo mundo, mas como nós já temos aqui aproximadamente 200 trabalhadores que informaram os dados bancários, nós já vamos iniciar esse pagamento. Provavelmente vamos começar isso na segunda-feira, porque a gente vai fazer tudo por meio de cheque. Nós já solicitamos os talões de cheque no banco, vamos preencher os talões, os cheques manualmente, a gente vai ser todo mundo, vai preencher aqui à mão o cheque e depois vamos ir fazer o depósito na conta de cada um. Isso vai ser mais rápido porque da última vez a gente teve uma experiência não muito boa com o processo da Ronda e da servição, que a gente mandou o arquivo para o banco e o banco, como está nessa situação da pandemia e a maioria das pessoas de home office, acabaram demorando um prazo muito acima do esperado. Então, para evitar esse tipo de demora, nós decidimos aqui que vamos fazer tudo por meio de cheque. Então, muito provavelmente a partir de segunda-feira os cheques já vão estar sendo depositados na conta de cada um. Quem tem conta em banco digital, Banco Inter, Nubank, esses bancos que não têm agência física, que não tem como fazer o depósito de um cheque, para esses casos nós vamos fazer a transferência eletrônica, seja DEC ou seja DOC. Então, no máximo até segunda-feira vai começar a fazer esses depósitos de quem já apresentou os dados bancários aqui. Então, pessoal, tem muito trabalhador que ainda não mandou a documentação, os dados bancários, a autorização do contador para a gente poder fazer o depósito. Estou falando aqui de mais ou menos umas 50, 60 pessoas. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos mandar os dados bancários para o jurídico do sindicato, encaminhar para o Dr. Douglas, ou mandar tudo aqui via algum diretor do sindicato que vocês tenham acesso, para a gente poder fazer o pagamento disso o quanto antes. Quem já mandou pode ficar tranquilo que no máximo até segunda-feira já vai estar na conta. Se tiver qualquer tipo de dúvida com relação à documentação que precisa enviar, o que tem que preencher, o que precisa para informar os dados bancários, pode ligar aqui no sindicato, o número vai aparecer aqui na tela. E liga antes, informe, para evitar até que você faça um deslocamento desnecessário aqui para a sede. Seu direito. E agora eu vou falar um pouquinho dos processos, que têm sido pedidos aqui pelos nossos telespectadores e ouvintes. Primeiro, tem aqui o processo da CJF Banco do Brasil. É um processo que a gente conseguiu o êxito na demanda, conseguimos a condenação do Banco do Brasil de forma subsidiária, para poder arcar com os valores pleiteados nesse processo. E esse processo está numa fase de digitalização dos autos. O que é isso? O processo antes era todo de papel, era um livrinho, Agora vai tudo ficar informatizado, vai para a internet. E para isso a gente precisa ter acesso ao processo físico para converter ele em eletrônico. Só que com a pandemia a gente não está tendo esse acesso direto à justiça para poder pegar o processo e fazer a digitalização para iniciar a fase de execução. Então a gente espera que dentro de aproximadamente uns 30, 60 dias a gente possa ter acesso a esse processo para poder dar continuidade a ele na fase mais delicada, que é a fase de cálculos. Então, o mais importante aqui a gente já tem, que é a condenação do Banco do Brasil para pagar todo mundo. Outro processo que também envolve o Banco do Brasil e essa questão de responsabilidade subsidiária é o processo Protex Banco do Brasil, lote 6 e 7. A gente já falou aqui em outras lives, mas como a gente teve uma decisão muito recente, ainda essa semana, referente a um recurso do banco sobre a aplicação da multa do 467 da CLT, que é uma multa importante, de um valor considerável, na multa de 40% do FGTS, é bom falar aqui. Então nós tivemos uma vitória, o banco perdeu o recurso dele aqui no tribunal, o banco ainda pode recorrer disso para o TST, mas nós não sabemos se isso vai ser feito. Então
a notícia importante que temos é essa: a gente conseguiu que fosse mantido no tribunal a sentença que o juiz deu na fase de execução aqui na primeira instância. Então, aqui o juiz mandou aplicar a multa de 50% também sobre a multa de 40%. Então, se for mantido, é um valor considerável e é importantíssimo isso aqui. Então, pessoal, dando continuidade, agora a notícia referente aos processos da Esquadra. Nesses processos, nós tivemos agora 2 sentenças, saíram ontem, condenando a Minas Arena, no processo da Minas Arena, a pagar todas as verbas rescisórias dos trabalhadores, e o processo da Via Varejo, que é Casas Bahia, também condenou a pagar todo mundo no processo. Então, ou seja, 2 sentenças que foram procedentes naquelas demandas nossas da Esquadra, que em breve nós vamos ter notícia ainda melhor. Vamos aguardar ver se a Minas Arena e a Via Varejo vão fazer os recursos, porque a Esquadra não tem dinheiro para pagar depósito recursal, então ela não vai fazer recurso aqui. Então é esperar para ver se a Minas Arena e a Via Varejo vão fazer algum recurso nesses casos. Seu direito. Então, pessoal, no que nos cabe aqui falar agora sobre os processos, né, que a gente está movendo aqui no nosso departamento jurídico a pedido da categoria. Nessa live nós vamos falar do processo da Forte Macaé Museus, que é um processo que já vem aí há muito tempo, né, em trâmite no judiciário. Esse processo nós conseguimos vitória aqui em Minas, no TST, e agora a União está recorrendo para o STF, está fazendo um recurso extraordinário para poder tentar excluir a responsabilidade dela no pagamento de todos os vigilantes que estão envolvidos nesse processo. Então aqui nós tivemos uma decisão agora recente, no dia 23 de abril, salvo engano, dizendo para o processo prosseguir para julgar o recurso extraordinário que foi movido pela União nesse processo. Então, assim, até aqui nós conseguimos sair vitoriosos. Vamos aguardar para ver o que o Supremo vai decidir a respeito desse processo da Forte Macaé. Outro processo que foi pedido aqui pelos vigilantes na última live foi o processo da SVS Receita. Esse processo, gente, não está muito diferente do processo da Forte Macaé, não. Ele está um estágio abaixo. Ele está no TST aguardando o julgamento de um recurso do Estado de Minas, né, da Receita Federal, que também está correndo atrás aí contra a responsabilidade subsidiária que foi deferido aqui na primeira e na segunda instância. Então, gente, esse processo está aguardando o julgamento do recurso de revista e agravo de instrumento no TST. Com relação aos processos da Esquadra, nesses processos nós não tivemos muitas alterações da última live para essa não. Uma única novidade que a gente teve aqui foi o processo do pessoal que era do Banco Santander de dezembro, que saiu a sentença. Nesse processo a gente está numa luta aí ferrenha para conseguir liberar o seguro-desemprego dos trabalhadores, porque infelizmente a Secretaria da Vara fez a documentação toda errada. A gente mandou a documentação com as datas de admissão, dispensa, tudo certinho para lá. E na hora de encaminhar o documento para o Ministério da Economia, né, para o setor de relações de trabalho, liberar o seguro-desemprego dos trabalhadores, o pessoal fez com as datas invertidas. Né? Eu até já cheguei a explicar isso para alguns vigilantes que vieram aqui, né, que estão envolvidos nesse processo, vieram aqui pessoalmente, a gente fez uma pequena reunião, expus para eles, mostrei a documentação, né? A gente tem dito isso para todo mundo que tem ligado aqui também. Então aqui nós estamos com a sentença que já deferiu tudo e estamos aqui ainda brigando para ver se a juíza consegue mandar o ofício certo para poder liberar o seguro-desemprego. Infelizmente, gente, é uma coisa que foge um pouco da capacidade nossa aqui do jurídico e da diretoria do sindicato. A gente consegue ir até certo ponto. Eu falo no processo, peço o juiz para fazer e cabe a ele decidir e fazer a coisa. Ele já decidiu, só que na hora de fazer lá, eu vou dizer que foi por incompetência mesmo da pessoa que foi fazer o documento, fez o documento errado e está causando esse transtorno. Outro processo que a gente já havia dito na live anterior, que teve sentença, que foi o da Minas Arena,
né? Nesse processo, como a gente teve assim, basicamente um esvaziamento do processo, a maioria dos vigilantes entrou com a ação individual e está discutindo individualmente essa situação, o juiz marcou uma audiência de conciliação, já tem dinheiro lá, quem ficou no processo já deve a gente deve conseguir fazer um acordo aí com a Esquadra e com a Minas Arena para poder pagar quem ficou no processo. E eu vou dizer, quem ficou no processo vai se dar bem, tá? Porque a situação aqui vai ser muito melhor do que os acordos individuais que a gente viu o pessoal fazendo por aí. Seu direito. Foi nos perguntado aqui na última live, o vigilante mandou aí no bate-papo da live, ou mandou diretamente para os nossos diretores, dúvidas a respeito do processo do Banco do Nordeste e da Alfa. Então, pessoal, esse processo aqui, infelizmente o Banco do Nordeste foi excluído, né? Não teve responsabilidade sobre o pagamento desse processo. O dinheiro da Alfa, quando chegou para pagar essa turma aqui, o dinheiro acabou, né? Que a gente tinha reservado lá na Secretaria de Execuções, infelizmente não deu para pagar todos os funcionários. E aqui nós estamos ainda naquela execução, na busca por patrimônio da Alfa ou dos sócios, para tentar ver se consegue fazer o pagamento de todo mundo. É daqueles processos que o sindicato vai ter que lutar incansavelmente até o último momento para ver se consegue fazer o pagamento dos vigilantes, né? Tendo em vista a exclusão do tomador de serviços. Outros processos são processo da Protex e Banco do Brasil. São dois lotes específicos que o pessoal tem perguntado mais. Sobre o lote 10, que surgiu na última live. Nesse processo, a gente teve recurso do Banco do Brasil julgado agora no finalzinho do mês de maio, né, julgou embaixo de declaração. O banco perdeu o recurso, mas ele está com o prazo para poder fazer um recurso para Brasília. Então pode ser que o banco recorra novamente disso, é uma questão concernente só aos cálculos desse processo. Mas o Banco do Brasil, como a gente já está acostumado, você sabe, o banco não costuma facilitar nos processos. Então ele tem recorrido nesse processo, pode ser que ele prossiga. Outro processo é o Protex Banco do Brasil, lote 12. Esse processo, pessoal, foi homologado os cálculos, o Banco do Brasil depositou o valor dos cálculos no processo e agora está com prazo para o banco embargar ou não a execução. Né? O que é isso? O banco pode entrar com recurso para poder discutir os cálculos que foram feitos no processo. Então, nós estamos aí com prazo no Banco do Brasil, nesses dois processos o banco pode recorrer ou não. Agora, gente, atualizando um pouco a questão da esquadra, né, que é uma coisa que a gente vai falar toda a live, porque é o que a gente tem de mais atual aqui de processos coletivos. Nesse caso, gente, a gente tem um Esquadra Banco do Brasil, né? Mais uma vez aqui um processo do Banco do Brasil. Nesse caso, gente, para grata surpresa, a gente conseguiu fazer um acordo parcial nesse processo. Então, como que a gente ficou aqui? Tinha um dinheiro, né? Ainda tem um dinheiro depositado nesse processo. Parte desse dinheiro era da Esquadra junto com o Banco do Brasil e outra parte a gente conseguiu bloquear de outros clientes da Esquadra que tinham dinheiro retido lá há mais tempo. A gente conseguiu um dinheiro até considerável nesse processo. Com esse dinheiro nós fizemos um acordo parcial, vamos pagar, se tudo der certo, a rescisão que a Esquadra reconhece no TRCT. Então, gente, a Esquadra vai mandar para a gente o TRCT de todo mundo. Ela já fez isso, mas mandou o TRCT errado, vai ter que mandar de novo. Vai mandar o TRCT, nós vamos fazer uma planilha com o valor líquido que ela está reconhecendo devido para cada um dos trabalhadores. Vamos pegar essa planilha, vamos juntar no processo, a juíza vai pegar aquilo, vai ver, só, a gente tem aqui X reais. O valor que deu na planilha deu X reais, vai pagar todo mundo 100%. Se o dinheiro não der para pagar todo mundo, aí, pessoal, nós vamos fazer uma proporcionalidade, vamos pagar um percentual do que der para todo mundo receber um pouquinho da rescisão. O nosso anseio é que dê para pagar a rescisão que a Esquadra reconhece na totalidade, né? Então, como foi um acordo parcial, vai pagar essa parte dos valores da rescisão com esse dinheiro que está lá e o processo vai prosseguir
para poder julgar os demais pedidos que a gente tem de multa de 40% do fundo de garantia, FGTS que não foi depositado. Então o processo não acabou, tem esse acordo parcial para a gente poder já conseguir garantir um mínimo de dinheiro para o trabalhador sobre essa questão da rescisão com a Esquadra e o Banco do Brasil. Eu vou dizer que esse processo pode ser que demore ainda para resolver essa questão do pagamento do acordo parcial, pelo menos uns 60 dias. Não vai ser nada muito rápido não, porque demanda um trabalho tanto nosso aqui quanto da Justiça, né? Então pode demorar um pouquinho, mas assim já é um alento que em breve vai sair um pagamento aqui desse processo do Esquadra Banco do Brasil para todo mundo. Seu direito. Primeiro processo que nos foi questionado aqui, Minas Forte e Correios. Bom, pessoal, esse processo aí está na fase de iniciar pagamento, né? O dinheiro está nos autos. Nós informamos a conta bancária para que o juiz envie para o banco, né? E o banco faça a transferência dos valores para a conta indicada pelo sindicato, para depois a gente começar aquele processo de recolher dados dos trabalhadores e iniciar o pagamento de cada um. A gente está vivendo aquele período atípico, como a gente já informou aqui em outras oportunidades, a dificuldade de trâmite perante os bancos, né, para poder fazer esses pagamentos, a demora que o banco tem tido da ordem judicial até o cumprimento da transferência para o sindicato. Então, pessoal, esse processo aqui está nessa fase, eu acho que vai encerrar, eu espero que no máximo dentro de 30 dias a gente consiga pagar todo mundo nesse processo, mas estamos nessa fase, aguardando a transferência dos valores para a conta que o sindicato indicou no processo. Outro processo, pessoal, que chegou para nós aqui, foi uma surpresa que a gente teve recente, foi da empresa Mérito, né, que infelizmente encerrou as atividades, deixou aí alguns trabalhadores no estado inteiro em uma situação um pouco delicada. Nesse caso, pessoal, tem uma notícia boa, né? A gente já conseguiu, junto à empresa, os documentos para o fundo de garantia e para o seguro-desemprego, já está aqui com o sindicato. Então o trabalhador já vai poder buscar isso com a gente. E quem for de BH pode vir aqui ao sindicato, procurar a Isaura para poder pegar essa documentação. Quem for do interior e não puder vir aqui até o sindicato, com uma cidade mais distante, pode fazer contato com a Isaura, que é a nossa secretária aqui, no número 3270-1340. Vou repetir, 3270-1340. Informar para ela o endereço residencial e o sindicato vai fazer o envio dessa documentação para o seu endereço, né? Para poder você receber o seu fundo de garantia, e caso não tenha sido aproveitado pela empresa que assumiu o contrato com o setor, né, com o Ministério Público, vai poder dar entrada no benefício do seguro-desemprego. Se você foi readmitido pela empresa que assumiu o contrato, vai receber a documentação do seguro-desemprego da mesma forma. Aí é importante o trabalhador guardar esse documento, porque se porventura amanhã ou depois ele for dispensado da empresa que assumiu o contrato, ele pode juntar os dois períodos para poder fazer o requerimento do seguro. Então, gente, é isso. Nós temos um processo em andamento para poder requerer o pagamento dessas verbas rescisórias, e nós já conseguimos a documentação para receber o fundo de garantia e o seguro-desemprego, e vamos entregar para cada um dos trabalhadores aí o mais breve possível. Bom, agora passando aos processos da Esquadra. Nós tivemos uma audiência hoje de manhã do Esquadra Banco do Brasil referente aos salários de dezembro. É bom a gente deixar claro que na última live eu falei da rescisão, né, do pessoal que foi dispensado ali em janeiro. Agora nós vamos falar do pessoal que não recebeu o salário de dezembro. O Banco do Brasil, gente, juntou uma listagem dentro daquela indagação que a gente fez com relação aos pagamentos que foram feitos de forma equivocada pelo trabalhador. Muitos receberam a menor o valor do salário. E aí o banco foi lá, assumiu o erro, falou assim, tem tantas pessoas que de fato a gente pagou errado.
Aí a gente foi e informou, não são só essas pessoas, tem mais. E aí o banco fez uma nova avaliação da documentação e viu que de fato tinha feito pagamento equivocado para um número ainda maior de trabalhadores. O banco juntou essa informação na sexta-feira, né, passada, e a gente só teve acesso a isso hoje, na audiência. Então nós pedimos um prazo, né, para poder manifestar sobre esses documentos. A juíza remarcou a audiência para o dia 18 de junho, né, para ver se até o dia 18 a gente consegue de fato finalizar isso aqui e pagar as diferenças para quem não recebeu, né, para quem recebeu errado, e pagar o valor integral do salário para quem não recebeu, né, o salário de dezembro. Bom, é isso. Só para falar com relação ao processo de janeiro, hoje a preposta da esquadra diz que vai encaminhar para a gente a documentação para a gente fazer aquela planilha até a parte da tarde. Então estamos aguardando aí o envio da documentação para a gente poder dar andamento naquela questão para pagar aí o que for possível dentro das verbas rescisórias com o dinheiro que tem no processo lá do Banco do Brasil. Um outro adendo só que eu queria fazer os processos da esquadra é da Minas Arena, um processo que teve um esvaziamento, assim, né? Muita gente preferiu seguir por ação individual. Ficamos com 3 trabalhadores no processo, o dinheiro já está lá. Infelizmente não conseguimos uma composição, né, porque está tendo uma discussão lá, a Minas Arena não quis concordar com os valores pleiteados pelo sindicato a título de acordo. Vamos deixar o juiz dar a sentença, vai transcorrer o prazo de recurso da esquadra, não tendo o recurso da esquadra, a gente vai dar andamento numa execução aí, e em breve vamos pagar esses 3 trabalhadores que ficaram no processo. Seu direito. Então, pessoal, agora com relação aos processos que são aqui conduzidos pelo jurídico do sindicato, nós tivemos aqui alguns pedidos, né, como é de praxe, e nós vamos tratar a princípio do processo um dos processos, né, da Perfil Ibram. Gente, o processo da Perfil Ibram está no TST, está com recurso. Tem vários processos da Perfil Ibram. Tem processo que está lá com recurso nosso, porque retirou a responsabilidade do ente público, no caso da União. E tem processo da União porque está com a responsabilidade e eles estão querendo tirar. Então, esses processos estão todos lá, a maioria, né, estão lá no TST para discutir isso. Tem processo que já retornou aqui, que está na fase de execução e está sendo discutido o cálculo. Então, nesses casos, gente, se tiver dúvida ou quiser um esclarecimento mais a fundo, né, dos processos, a minha sugestão é ligar aqui no jurídico de 8 a meio-dia, que aí nós vamos conseguir dar um atendimento mais individualizado e explicar com mais detalhes esses processos da Perfil Ibram, porque são muitos, não vai caber aqui na nossa fala hoje. Eu posso até voltar a falar numa próxima oportunidade de algum específico, mas só para dar uma atualizada geral sobre esses casos, nós estamos nesse pé com relação a Perfil Ibram. Outro processo que foi pedido, CJF, Caixa Econômica Federal. Nesse caso, gente, esse processo está sobrestado no TST, porque lá está discutindo a responsabilidade da Caixa. Nesse caso, o recurso é nosso, né? A Caixa conseguiu retirar a responsabilidade dela lá no TST, para não ter que pagar nada para os vigilantes, e nós estamos recorrendo, o processo está suspenso, porque tem uma repercussão geral no Supremo a respeito dessa questão da responsabilidade do ente público no caso de pagamento das verbas dos trabalhadores terceirizados. Então, CJF Caixa tem um recurso nosso lá para discutir essa questão da responsabilidade. Outro processo que está da mesma forma, gente, é MEG Receita Federal. O TRT tirou a responsabilidade da MEG, da União, de pagar os empregados da MEG, e está com o recurso do sindicato lá para poder discutir essa responsabilidade. Ainda não está sobrestado, mas provavelmente vai ser sobrestado assim como o da CJF, porque como trata do mesmo tema e há essa repercussão geral no Supremo Tribunal, esse processo deve seguir a mesma linha. Fica suspenso até que seja julgado o processo lá da repercussão geral no STF. Então, MEG Receita,
O tribunal aqui de Minas tirou a responsabilidade da Receita, né, no caso da União Federal, e nós estamos recorrendo para poder ver se consegue reverter essa situação. Agora, gente, com relação ao processo da Esquadra Santander do pessoal lá de dezembro, que a gente teve aí um problema grande com relação ao seguro-desemprego da turma. Esse processo, gente, a juíza deu a sentença, condenou tudo e falou que já tinha oficiado o seguro. De fato, ela oficiou lá atrás, mas oficiou com as datas invertidas. Acho que a maioria dos trabalhadores desse processo tem conhecimento disso, nós já explicamos isso para eles aqui. Como ela fez esse ofício errado, na sentença eu fiz um embargo de declaração pedindo para que ela retificasse isso, né? Não dissesse que já está cumprido aquilo, para não ter esse prejuízo do trabalhador. A juíza acatou o nosso recurso, mandou oficiar novamente o Ministério da Economia, né, no setor de relações de trabalho, para a liberação do seguro-desemprego desses trabalhadores. Nós estamos acompanhando isso aqui, todo dia a gente dá uma olhadinha para ver como que está essa questão do ofício, se já foi, se foi cumprido, se não foi, e pedimos também para que seja noticiado no processo o cumprimento do ofício, e aí cada um dos trabalhadores deve receber, aí, se já tiver a conta cadastrada, né, da Caixa Econômica, pode ser que já receba o seguro-desemprego imediatamente. Se não receber, gente, dentro de mais ou menos 10, 15 dias, até 10 dias acho que é um prazo razoável, liga para a gente aqui, porque nós estamos de cima lá para poder fazer cumprir essa ordem judicial de liberação do seguro-desemprego para todo mundo. No mais, a sentença foi totalmente procedente, condenou o Santander a pagar a rescisão de todo mundo, está no prazo para recurso, o Santander pode recorrer, ainda não fez o recurso dele, mas pode ser que tenha recurso do Santander. Seu direito. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria parabenizar todos os vigilantes pelo seu dia, né, dia 20 de junho agora. O primeiro processo é o processo do sindicato contra a Portal Norte, em relação aos vigilantes que prestaram serviço no Instituto Federal. Os vigilantes eles não receberam as verbas rescisórias, né, foram demitidos sem recebimento de verbas rescisórias. O sindicato, através aqui do nosso escritório, entrou com uma ação. A gente conseguiu bloquear algumas faturas que estavam ainda em poder do Instituto Federal. A gente já ganhou o processo em primeira instância e a gente está aguardando para ver se a Portal Norte vai recorrer ou não, ok? O segundo processo é do sindicato contra a Esquadra e Elibraz, lá de Itajubá. Então a gente já fez um acordo parcial com a Elibraz, mas o processo ele continua em relação à Esquadra para receber algumas verbas que não foram incluídas no acordo, algumas verbas que a Elibraz não aceitou pagar. A gente está continuando com o processo em relação à Esquadra. Recentemente agora foram liberados os alvarás para saque do fundo de garantia e a gente está só esperando uma definição da Esquadra para baixa nas carteiras de trabalho. A gente tentou contato com a Esquadra, a gente não conseguiu, então a gente está esperando agora a Esquadra entrar em contato com a gente formou nossos contatos lá no processo e estamos aguardando a juíza intimar a Esquadra para ela poder entrar em contato com a gente para recolher as carteiras e fazer a baixa. E por último aqui, a ação de cumprimento que o sindicato moveu contra a Pousoseg. Então, nesse processo, a gente ganhou, foi feito um acordo para pagamento parcelado do valor da condenação, a Pousoseg está depositando em juízo e a gente agora está procurando, estamos tentando entrar em contato com os vigilantes que trabalharam na Pousoseg de 2016 a 2017, independente do posto, para poder habilitar esses vigilantes no processo e poder fazer o pagamento, ok? Então, se você trabalhou na Pousoseg, independente do
posto de serviço, entre em contato aqui com o escritório através do telefone 34216387 para a gente poder passar maiores informações para você. Então, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Seu direito. Agora nós vamos falar aqui dos processos, né? Vamos dar uma atualizada nos processos que nós estamos tocando aqui com o nosso departamento jurídico. Processo Protex, Banco do Brasil, lote 6. É uma novela sem fim, né, gente? Mas mais uma vez o Banco do Brasil apresentou um recurso na fase de execução, fez um recurso de revista. Esse processo vai voltar para o TST para ser julgado lá e depois vai retornar para cá novamente. Aqui, gente, nós já saímos vitoriosos em todas as esferas possíveis, mas o banco, como há previsão na lei de que ele pode fazer o recurso, ele recorreu. Então o processo, infelizmente, vai voltar para Brasília, vai ter um julgamento lá desse recurso deles e depois vai retornar para cá para poder seguir o trâmite. Eu creio que não vai ter nenhuma alteração não, mas a gente aqui precisa esperar a decisão judicial. Minas Fortes Correios. Já estamos colhendo os dados dos trabalhadores para poder fazer o pagamento dos valores devidos para cada um. Então, pessoal, tem que ligar aqui no jurídico, passar os dados bancários, vai pegar aqui o formuláriozinho com o Douglas, ou com quem atendemos aqui no departamento jurídico, e vai informar os dados bancários para poder receber os valores devidos nesse processo. Forte Banco Sicoob. Bom, pessoal, esse processo aqui teve um acordo, né? E todo mundo já recebeu. Se porventura você aí que fez esse questionamento na live passada não recebeu nenhum valor desse processo, seu nome estava lá no rol, ou seu nome não estava, minha orientação é que você procure aqui o nosso departamento jurídico para a gente poder identificar o que de fato ocorreu no seu caso. Né? Se o seu valor bateu e voltou para a conta do sindicato, ou se teve alguma inconsistência de dados, ou se você não estava contemplado no processo, o ideal é que você procure individualmente aqui o jurídico do sindicato de 8 a meio-dia. Agora vamos dar uma atualizada, pessoal, nos processos que a gente tem da Esquadra, né? Esquadra Santander, pessoal que foi demitido em dezembro de 2020. Foram enviados os ofícios para o seguro-desemprego. Acho que todo mundo agora vai conseguir receber o seguro-desemprego desse processo, né? Com relação ao pagamento das verbas rescisórias, tem um recurso do Santander, que está em trâmite, né? O Santander recorreu da decisão que condenou ele a pagar as verbas rescisórias. Então aqui nós vamos ter que aguardar o julgamento do recurso do Santander para tomar qualquer tipo de medida nesse caso. Esquadra HTB, pessoal lá de Ouro Preto e Mariana. Aqui, gente, nós temos um acordo parcial para liberar o fundo de garantia, baixar a carteira e o seguro-desemprego de quem não foi aproveitado, né? Acho que todo mundo foi aproveitado pela empresa que assumiu o contrato lá com a HTB, mas se tiver alguém que porventura não foi, também vai receber a guia do seguro-desemprego. As carteiras também já foram baixadas pela Justiça, né? Então em breve, sim, se já não tiverem recebido, vão receber o seguro-desemprego aí por esses dias. O processo vai prosseguir, né, com relação às verbas rescisórias. Tem um dinheiro que já está bloqueado lá, que a HTB reteve, né, da Esquadra, está lá. Eu acho que vai dar para pagar todo mundo, mas eu não tenho certeza ainda se esse valor vai contemplar a turma toda, mas já tem 90% de valor para pagar vocês, já está lá nesse processo. Esquadra Banco do Brasil, pessoal do salário e benefícios de dezembro de 2020. Bom, pessoal, esse processo aqui acabou, né? Nós temos aqui agora algumas pessoas, salvo engano, são 50 e poucos trabalhadores que receberam ou a menor o valor de dezembro de 2020 de benefícios, ou não receberam nada do Banco do Brasil referente a esse salário. Essas pessoas nós vamos disponibilizar no site do sindicato, deve sair no site amanhã ou depois, né, uma listagem com o nome de cada um, né, vai estar lá o nome. Quem tiver com o nome nessa lista vai ter que fazer o contato aqui com o jurídico do sindicato
passar os dados bancários e aí nós vamos fazer o pagamento dos valores que, ou as diferenças ou salários e benefícios de quem não recebeu diretamente do Banco do Brasil. Esse dinheiro, pessoal, já está aqui com a gente no sindicato, já está na conta da entidade. Então, quando tiver lá no site a listinha dos nomes, se o seu nome estiver lá, o quanto antes você fizer o contato com a gente aqui, mais rápido a gente vai conseguir fazer o pagamento para vocês aí desses valores que a gente conseguiu aí receber junto ao Banco do Brasil e a Esquadra. Seu direito. Então, pessoal, passando agora aqui para os processos, né, que a gente tem aqui com o nosso departamento jurídico, atendendo aos pedidos, vamos falar dos processos da CJF Caixa. Nesse caso, pessoal, são 4 processos. Nós temos aqui todos são de 2014. Nós temos um primeiro processo aqui, que é com a Caixa e o Itaú, tem os 2 bancos no polo. É do pessoal da região de BH e da região metropolitana. Esse processo, pessoal, tem recurso do Itaú e da Caixa lá no TST discutindo a responsabilidade subsidiária. O processo está sobrestado porque tem decisão pendente no Supremo Tribunal Federal. Né? É o mesmo caso de vários outros processos que a gente tem aqui que envolvem órgãos públicos. Né? Então, esse processo está pendente lá, recurso do Itaú e da Caixa Econômica. Um outro processo que é da mesma época, que o número é até bem próximo, né? É o 553 de 2014. Nesse caso, nesse processo aqui já houve pagamento. Então, o pessoal desse processo já recebeu. Quem ainda não recebeu, está com os dados aí, ou está fornecendo, vai receber nesse processo 553 de 2014. Passando um pouquinho mais à frente, o processo 720 está sobrestado no TST. Nesse caso o recurso é nosso, porque foi um que tiraram a responsabilidade da Caixa Econômica. Então o sindicato recorreu para que seja estendida a responsabilidade para a Caixa e está lá sobrestado no TST, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Um outro processo que é da região central do estado. Nesse caso não foi deferida a responsabilidade da Caixa, retiraram a responsabilidade da Caixa Econômica e aqui não cabe mais recurso. Nós estamos tentando aqui viabilizar meios de execução da CJF. Está difícil, mas nós estamos buscando aí formas de tentar receber, né, os valores que foram deferidos aqui no processo. Infelizmente é daqueles casos, né, que a jurisprudência tem entendido que o ente público não tem responsabilidade pelo pagamento. Nós já falamos disso aqui nas nossas lives, né? É um absurdo, mas infelizmente é uma realidade que a gente dura, mas que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Passando agora para o processo da empresa Mérito, pessoal lá da Procuradoria. Nós já ajuizamos essa ação. Não tem audiência marcada ainda, nós ainda não conseguimos decisão de tutela para bloquear fatura que tem lá, né, da Procuradoria. A gente tem ciência disso, até por contato direto lá com o pessoal da Procuradoria, já nos relataram que tem um dinheiro lá. Inclusive a Procuradoria usou parte desse dinheiro e pagou, né, o salário do pessoal lá de abril, pagou ticket, pagou cesta, pagou vale transporte, pagou algumas férias que ficaram pendentes também de trabalhadores lá. Tem gente que a Mérito, a gente não sabe como foi que isso aconteceu, mas a Mérito mandou vários TRCTs para um determinado empregado que era do setor administrativo aqui em BH. O que esse cara fez? Fez contato com o sindicato e falou: a empresa me mandou documentação de uma turma grande. Só que ele falou assim: gente, eu não vou mais gastar um centavo do bolso, do próprio bolso, né, no caso do bolso dele, para poder fazer nada para a Mérito, porque eu também estou desempregado, fui demitido, não tenho de onde tirar. Então o sindicato foi lá, pegou com esse rapaz os documentos, fez a entrega para os vigilantes que estavam, né, nessa listagem, nos documentos que foram entregues. Nós entregamos aqui em BH, entregamos no interior.
Só que não veio de todo mundo. A gente não sabe por quê. A empresa mandou e mandou faltando. Tá uma turma grande que não recebeu o TRCT para poder sacar o fundo de garantia. Então nós já estamos com a ação, estamos pedindo lá a liberação do fundo de garantia para quem não conseguiu receber ainda, mas está pendente de decisão da Justiça. A gente está aguardando aí para ver se tem notícia nova aí para dar no decorrer desse mês ou no próximo mês. Agora, pessoal, processos da esquadra. Gente, os processos da esquadra estão basicamente todos da mesma forma que a gente falou na última live. Não tem novidade grande aqui para trazer para ninguém. O pessoal do Banco do Brasil, dezembro, já está trazendo aqui os nomes, a gente está finalizando, vai iniciar o pagamento em breve, né, de quem não recebeu dezembro, tem aquelas diferenças. Pessoal, Esquadra Santander, sem ser o pessoal de dezembro, o pessoal que foi demitido no encerramento das atividades da empresa. Esse processo está com uma audiência marcada para o dia 4 de agosto. Então aqui a gente vai ter que aguardar a audiência, vai vir sentença. Então assim, todos os processos da esquadra, pessoal, ainda estão aí caminhando, nenhum teve solução e não tem muita novidade para trazer no momento para vocês não. Então pessoal, sobre os processos era isso que a gente tinha para relatar aqui hoje. Agradecer mais uma vez o espaço, né, e poder trazer essas informações para vocês e desejar a todos uma boa noite e um bom restinho de semana.